Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos e seres humanas, eu quero fazer aqui algumas considerações sobre essa eleição. A primeira delas é que eu não fui votar, eu não sou nenhum entusiasta de anulação de voto. Eu não fui votar porque eu não fiz o cadastramento biométrico, eu fui deixando para a última hora, acabou que eu não consegui fazer, mas foi interessante porque eu observei o processo eleitoral sem o peso, aquele peso que recai sobre os nossos ombros de ter que escolher alguém. Então eu me vi sem essa responsabilidade de ter que escolher e eu acabei observando mais por fora. É claro que eu tive uma preferência, mas eu assumo aqui que eu não tenho certeza do que eu escolhi. A minha ideia de mudança ficou lá no primeiro turno com o Eduardo Jorge. Eu vejo o PT como uma namorada biscate que te trai e que te rouba, e o PSDB como uma ex-namorada biscate que te trai e que te rouba. Então o Eduardo Jorge era como uma virgenzinha pura e cheia de boas possibilidades pela frente. Mas o cara não teve nem 1 milhão de votos, Então espero que ele volte mais forte aí em 2018. Eu não tô feliz, eu não tô satisfeito com a vitória do PT. Assim como eu também não ficaria feliz, eu não ficaria satisfeito com a vitória do PSDB. Eu tive uma impressão de que o PT é menos ruim do que o PSDB, mas eu não tenho certeza disso, cara. Como é que se tem certeza diante de tantos problemas dos dois lados? Uma pessoa que chega nessa certeza, nessa convicção, ela precisa meio que esquecer de alguns problemas do lado de lá ou do lado de cá, Se ela ficar certa de que o PT é melhor que o PSDB, ela tem que esquecer um monte de problemas do PT. E uma pessoa que é favorável ao PSDB, para ela estar totalmente convicta de que o PSDB é a solução, ela tem que esquecer também um monte, ela tem que fazer vista grossa para um monte de problemas que acompanham o histórico desse partido. É difícil, eu tenho que ser humilde para reconhecer, não tenho condições de ter convicção entre PT e PSDB, mas eu tenho certeza de que nós precisamos aprender mais do jogo, do sistema político, nós temos que aprender mais sobre sistema tributário. Eu não estudei isso no ensino médio, eu não estudei isso na faculdade. Quase ninguém teve a oportunidade de ter contato com vários conteúdos que são importantes na hora de você decidir o seu voto. Nós somos leigos, precisamos admitir isso. Sobre o sistema legislativo, várias nuances da administração pública. Você que está me assistindo sabe exatamente qual é o trâmite que o seu dinheiro faz, desde que ele sai de um tributo, de uma tarifa, de um imposto, seja ele estadual, federal, municipal, até ele voltar como um serviço público. Você conhece esse trâmite? Você entende isso? Então, se você não entende, como é que você pode ter tanta convicção do seu voto? Nós precisamos aprender mais, e não nesse teor ideológico. Tá sobrando ideologia, tá faltando informações práticas do sistema em si. Eu nunca tive domínio sobre todos esses aspectos. Neste momento eu tenho mais lucidez sobre isso, sobre sistema tributário, sobre processo legislativo, sobre administração pública, mas ainda falta muito. E o que eu vou fazer nesses próximos 4 anos? Eu vou pesquisar mais e, claro, eu pretendo trabalhar com isso aqui no canal. Eu quero aprender mais e quero compartilhar isso com vocês para eu me tornar um eleitor mais consciente, mas sem partir desse fundo subjetivo, ideológico. Mas a mensagem que eu quero trazer é para essa galera que tá querendo dividir o Brasil. Eu vou colocar aí na tela um gráfico, que mostra onde a Dilma ganhou e onde o Aécio ganhou. Então você vai perceber que existe uma preferência maior pela Dilma na região norte e nordeste e uma preferência maior pelo Aécio aí na região centro-oeste, sul e sudeste. Diante dessas preferências, a gente vê uma série de pessoas vomitando preconceitos, sei lá, a pessoa não sabe perder e acha que tem que fazer um muro separando aí o norte e o nordeste da região centro-oeste, sul e sudeste. Eu vejo pessoas dizendo que a parte que produz escolheu Aécio, a parte que só suga escolheu Dilma.
Poxa, cara, isso é o ápice da estupidez. A pessoa tá enxergando preto no branco e esquece de perceber que nesses estados aqui, da região centro-oeste, sul e sudeste, milhões de pessoas votaram em Dilma, e lá em cima, no norte e nordeste, milhões de pessoas escolheram Aécio. Se você observar o estado de São Paulo, 35,7% das pessoas escolheram Dilma. E aí uma maioria de 64,3% escolheram Aécio Neves. Há uma maioria, né? São 15.296.289 votos para o Aécio e 8.488.383 votos para Dilma. Presta bem atenção numa coisa. Não foi 100% do estado de São Paulo que escolheu Aécio. Tem aí 8 milhões de pessoas, 8 milhões e meio de pessoas que escolheram Dilma. Olha no estado do Rio Grande do Sul, né? A gente tem aí 46,47% para Dilma e o restante para Aécio. O que isso representa? 2.997.360 pessoas votaram na Dilma. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Não foi 100% dessa região que escolheu o Aécio Neves. Teve uma preferência pelo cara, mas aí você vai encontrar mais ou menos umas 30 milhões de pessoas, ou a mais do que isso, que votaram na Dilma. Aqui na região centro-oeste, sul e sudeste. O que você vai fazer com essas pessoas? Você vai construir um muro separando o norte e o nordeste, mas você ainda vai continuar com mais ou menos umas 30 milhões de pessoas que apoiam Dilma. Não existe essa unanimidade. E a mesma coisa, vai ficar lá no norte e no nordeste milhões de pessoas que apoiam Aécio Neves. É muita estupidez partir desse princípio. Até porque esse argumento de que a parte que produz escolheu Aécio é o argumento mais burro que pode existir. Porque o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais tiveram uma preferência maior por Dilma. 55% do estado do Rio de Janeiro e 52% do estado de Minas Gerais escolheram Dilma. E pasmem, Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda não fazem parte da região norte e nordeste do país. Olha só, Rio de Janeiro é o segundo maior PIB do Brasil, Minas Gerais é o terceiro maior PIB do Brasil. A pessoa tem que ser muito cega para dizer que só a parte que suga escolheu a Dilma Rousseff. Não. Muitas pessoas no estado de São Paulo, que é o maior PIB do Brasil, inclusive São Paulo é quase 3 vezes maior que o Rio de Janeiro, o PIB de São Paulo. Ou seja, é realmente o estado que mais produz. Mas tem 8 milhões e meio de pessoas nesse estado que escolheram Dilma. Para pensar, tira essa mágoa, tira esse rancor e entenda que foi um processo democrático. Eu sinceramente não confio nessas urnas, mas para desqualificar o sistema eleitoral, para desqualificar a apuração de votos, você tem que provar uma falha aí, você tem que provar uma fraude, e sem provas ainda não dá para dizer o contrário. Ah, mas a gente via nas ruas, a gente via nas redes sociais uma quantidade muito maior de pessoas apoiando Aécio. Cara, presta atenção, Aécio Neves é oposição, é crítica, é barulho. O grito da oposição é muito mais estrondoso do que a indiferença de quem apoia o governo. Agora, você fazer essa proposta imbecil de separar o Brasil, sinto muito. Isso é estupidez, é a demonstração do mais puro preconceito. E até porque o estado de São Paulo não tem o direito de se colocar como um eleitor instruído. Puta que pariu, vocês elegeram Tiririca. Não dá pra escolher um estado onde nós possamos dizer que temos um eleitorado mais instruído. Não existe eleitorado instruído no Brasil. Nós somos um povo ignorante em política. Bom, galera, o que eu quero trazer com esse vídeo é uma crítica a quem pensa nessa ideia de separação, para quem não percebe que milhões de pessoas do centro-oeste, do sudeste e do sul votaram na Dilma e que muitas pessoas do norte e nordeste votaram no Aécio. Devemos reconhecer os pontos em que somos ignorantes em política, seja no aspecto do processo legislativo, seja no aspecto da administração pública como um todo, sistema tributário. Nós temos que estudar mais, temos que ter um pouco mais de sobriedade e lucidez nesse processo. Eu sei que daqui pra frente vai ter uma chuva de críticas e
pessoas pedindo impeachment, pessoas querendo ditadura militar. Presta atenção nesse aspecto da ditadura. Eu acho difícil acontecer, mas de hoje em diante você não vai ver uma ou outra pessoa pedindo ditadura no Brasil. Eu falei ditadura, sim, mas intervenção militar, para não ficar tão exagerado. Vai ter um monte de gente pedindo intervenção militar. Essa ideia ela vai ficar popular no país. É difícil acontecer, mas dependendo do tipo de transtorno que acontecer, talvez em 2016 aconteça uma nova explosão com efeito manada, igual aconteceu em 2013, e vai ser difícil segurar essa ideia. Se explodir uma nova revolta, como foi em 2013 aí, essa ideia de intervenção militar vai ficar à flor da pele e nós vamos travar ainda muitos e muitos debates acerca da positividade ou da negatividade de uma intervenção militar no Brasil de hoje, né? Com internet, com blog, com vlog. Será que dá? Será que não ia ser pior do que antes? Então eu digo pra vocês que o circo vai pegar fogo, não tem motivo nenhum pra comemorar. Nós temos aí mais 4 anos de sofrimento pela frente, mas vamos nos preparar, vamos estudar. Eu vou estar aqui disposto a trazer informações sobre o sistema, criticar, ver o que tem que mudar, o que não tem que mudar e tentar trabalhar o tema política em uma perspectiva positiva, de divulgação de informações, sem fanatismo ideológico. Vamos ver o que nos aguarda aí pela frente. Por hoje é só. Um forte abraço a todos e falou!